Bom, para contar a história de Israel é algo realmente interessante, tem que ter tempo, né? Porque a história de Israel é magnífica. Primeiro, porque ela começa com um Deus escolhendo alguém para formar um povo para ele. É interessante. E ele escolhe alguém de uma terra no meio de idolatria. Não se sabe se o próprio Abraão era idólatra, mas o seu pai tinha envolvimento com ídolos, Terá. Porém, Deus chama a Abraão e fala para ele sair no meio da parentela dele, da terra que ele morava. Imagina uma situação dessa, que ele não conhecia nenhum Deus que pudesse falar com ele, e de repente ele ouve uma voz chamando pelo nome e manda ele sair, né, da terra. É claro que nos pormenores eu acredito que deva ter tido ali uma pequena curiosidade e confusão, né, de Abraão, para saber que voz era aquela que o estava chamando, porque não era natural, né, ouvir a voz do Senhor. Então é interessante que a partir dali Deus vai formar um povo, e ele pede que Abraão saia do meio da sua parentela, saia da sua cidade, da sua terra ali, né? Então Abraão começa uma grande peregrinação, e ele vai sem saber cada passo que ele está dando em direção à terra onde hoje é Israel. Ele saiu lá da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, onde era a Babilônia, onde foi a Síria e todos esses impérios grandes, ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde está hoje o Iraque, né? Então ele veio caminhando, passou pelos países lá de cima, onde está a Síria, onde está ali, quem sabe, Turquia, e veio descendo, chegou, passou pela terra de Canaã, que hoje é Israel, e depois ele foi para o Egito, desceu até o Egito. Dali ele voltou e se estabeleceu em Canaã. Ali, sem ele saber, ele estava delimitando o espaço geográfico que Deus havia de anos, séculos mais tarde, está prometendo a Moisés, né, que daria a um povo. E aí começa a história, porque Deus vai dizer para o próprio Abraão que ele teria uma descendência muito grande. Né? Mandou ele olhar para as estrelas do céu e mandou ele olhar para a areia do mar. E a sua descendência seria tais como, né, essa areia do mar e as estrelas do céu, se ele pudesse contar. Mas ele disse também que essa descendência seria escrava e que mais tarde ele, Deus, cuidaria daqueles que o escravizaria. Mas ele não disse de qual povo eles seriam escravos. Não disse, olha, eles seriam escravos no Egito. Deus não disse isso. Senão até o próprio Abraão já teria passado a informação para não irem para o Egito, né? E o próprio Abraão foi ao Egito, né? Então começa a história dessa forma, e se passam muitos anos. Abraão tem, após 25 anos, tem o seu filho Isaac. Isaac tem o seu filho Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Encurtando a história, ele tem 12 filhos, e aí esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos.